Bom dia, internautas que acompanham as páginas do Facebook do PT na Câmara e também a página do Facebook do nosso convidado de hoje, o deputado Rui Falcão. Bom dia, deputado. Bom dia, Benildes. É bom estar aqui hoje. A diferença hoje é uma mulher participando do programa, fico muito feliz com isso. Sempre é o leite, aí hoje essa novidade boa aqui. Espero fazer assim com toda a competência que ele também faz esse programa, viu, deputado? Então, deputado, o senhor é jornalista, o senhor é advogado. E hoje nós vamos abordar 3 assuntos, que é a greve geral, que é a reforma da Previdência e o assunto que está bem quente aqui na República Brasileira, vamos dizer assim, que é o escândalo jurídico que foi divulgado pelo site The Intercept. E recentemente o jornalista Glenn Greenwald, ele apresentou diálogos entre membros do Ministério Público, o juiz Sérgio Moro, que era o juiz da Lava Jato à época, hoje ministro da Justiça, e também de integrante do Supremo Tribunal Federal. Deputado, a gente pode afirmar que está havendo um conluio jurídico, que houve um conluio jurídico para condenar o presidente Lula e consolidar a Operação Lava Jato? Olha, Benildes, em qualquer país que não estivesse sob um governo comandado pelo Jair Bolsonaro, esses juízes e procuradores já teriam sido afastados de suas funções. Aliás, eles mesmos, num país diferente, já teriam pedido seu afastamento. Está claro que houve um conluio, houve um acerto entre o juiz e o Ministério Público, algo que é totalmente ilícito. Você sabe que tem que ter uma separação do Judiciário, que é quem julga, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, que no caso acusa. Nos diálogos, que são ainda diálogos de poucas gravações, eles disseram que é 1% apenas de todo o pacote que eles receberam de uma fonte que não vão revelar o nome, portanto, não foi grampo, eles já esclareceram que não é grampo, alguém entregou um pacote de informações, e nesses últimos diálogos aparece inclusive uma menção aos Estados Unidos. A gente sempre suspeitou que houvesse uma participação de órgãos de inteligência americanos, que alguns desses juízes e procuradores receberam treinamento especial, inclusive em seminários, em coisas que eram financiados com dinheiro público. Então nós precisamos ver qual é a extensão de tudo isso. Há várias providências que foram solicitadas, tem uma notícia crime que alguns advogados estão propondo no STF, já houve representações junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, que é o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça diz que não pode apreciar o que foi solicitado, porque o Moro não é mais juiz, ele agora é ministro, então o CNJ não teria competência para apreciar. Agora, o Moro já se ofereceu para prestar depoimento dia 19 no Senado Federal. Aqui na Câmara, nós preferimos dar um tempo ainda para ver o conjunto das revelações que vão aparecer ainda, para convocá-lo na Comissão de Constituição e Justiça, provavelmente. Agora, a cada 48 horas estão surgindo novas informações. Essas que aparecem hoje no conjunto são gravíssimas, porque há inclusive o pedido de uma deputada para que reabram o caso do Celso Daniel, que já tinha sido arquivado, extinto, pedindo providências, falando do Marcos Valério, que estaria preso e poderia fazer um novo depoimento. Quer dizer, tem uma promiscuidade criminosa, e trata-se de organização criminosa entre um juiz, entre membros do Ministério Público, e agora foi citado em uma das gravações, inclusive, o ministro Luiz Fux, que é aquele ministro que censurou a entrevista do Lula, que tem dado declarações bastante parciais, que eu gostaria de notar, assim, não se refere apenas ao presidente Lula. Tem vários réus, vários condenados que podem ter sido vítimas desse tipo de trapaça. Então, quando as pessoas dizem que nós queremos acabar com a Lava Jato, porque nós somos a favor da corrupção, não se trata disso.
ninguém mais do que os governos do PT criaram instrumentos para combater a corrupção. Inclusive alguns instrumentos que depois se voltaram contra nós, que é o caso das delações premiadas, que as pessoas são constrangidas pela prisão a prestarem depoimentos nem sempre verazes. Então, eu acho que essa divulgação pelo site The Intercept, ela é fundamental para que a população possa voltar a confiar na justiça. O que há de pior nisso é que o povo passa a descrer do judiciário. Por conta de um juiz, de alguns promotores, todo o sistema fica comprometido. E eu queria aqui também dizer que nós estamos todos solidários com o jornalista Glenn Greenwald. Ele tem recebido ameaças, seus filhos têm sido ameaçados, houve uma ameaça à mãe dele também. Ontem aqui um deputado disse que ele deveria ser deportado. Então não é possível que alguém no exercício da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, tenha seu trabalho cerceado porque está falando a verdade. Deputado, o senhor acabou de dizer que 1%, eles mesmos disseram que eles só divulgaram 1%. Ou seja, leva a crer que faltam ainda 99% daquilo que eles já apuraram. Não seria um momento de as instituições brasileiras, essas que estão sendo envolvidas nessa questão toda, chegar a público, dizer que vai apurar e que assumir realmente o que aconteceu, do que ficar utilizando o argumento agora é que são hackers que estão pegando o celular de todo mundo. Aquelas pessoas que ainda não apareceram já estão se antecipando, isso. Não é isso? Dizendo que essas pessoas foram hackeadas. Como é que você enxerga isso? Não seria um momento da transparência, de passar a limpo realmente? Então, você tem toda a razão. Qual é a reação das pessoas que são citadas? Elas não desmentem o conteúdo e dois tipos de argumento agora. O primeiro é que elas foram hackeadas. Olha, uma das 10 medidas de combate à corrupção que foram apresentadas no passado por esses procuradores e outras instituições, um dos itens era que provas ilícitas podem ser utilizadas, que era algo que a gente achava inadmissível. Mas se valia para eles, para as pessoas que eles queriam imputar, agora valeria também. A outra que tem um texto do ministro Alexandre de Moraes, em que ele fala que, dependendo do caso, provas podem ser validadas. Por exemplo, se uma pessoa é acusada de matar alguém e depois vem uma testemunha que gravou o assassinato vendo que o autor foi outro, essa prova é válida para inocentar aquele que estava sendo acusado. Então, o mais importante é que eles desmintam o conteúdo, ou, como quer você, que elas expliquem tudo. E por que é só 1%? Que é um trabalho extremamente criterioso e é um trabalho difícil, porque envolve um volume muito grande de informações. Eles dizem que tem áudios, tem vídeos, tem texto, eles têm divulgado o texto. Agora, o áudio exige uma identificação da voz, para não ser a voz do Sérgio Moro é inconfundível, mas de outros não, aquela voz de taboca rachada, de pato, né? É fácil identificar, como é fácil identificar a voz do Lula, aquela voz forte, característica, né? E que tenta imitar também. Isso, e outros não. Então, é um trabalho criterioso. Hoje eu vi, inclusive, o texto tem alguns trechos que eles cobrem de negrito para proteger a identidade de alguém, que não tem implicações. Como também eles já avisaram que não divulgarão coisas pessoais, íntimas e tal, que deve ter muita coisa também. Estão se atendo a fatos que têm implicações políticas e jurídicas. E acho que é um bem para a democracia brasileira divulgar essas informações na sua amplitude. Deputado, aqui os internautas estão colocando assim, o Paulo Vieira, ele não diz qual é a cidade que ele está acompanhando, né? Ele fala assim, ironia do destino é que em 5 minutos o hacker encontrou mais prova contra o Moro do que a PF em 5 anos contra o Lula. É verdade. Não é? Aliás, uma coisa, né? O Dallagnol dizia que não tinha provas, mas tinha convicções.
num dos trechos, ele fala que não tinha muita convicção sobre as provas que levaram à condenação do Lula no episódio do Triplex. Então, não só ele não tinha provas, como parece que também não tinha convicção, né? Então, deputado, você está falando o que levou à condenação do presidente Lula, no primeiro momento, a 12 anos e 1 mês pelo TRF-4. Agora o STJ reviu essa condenação e parece-me que agora é 8 anos e alguns meses, que eu não me lembro agora, ou 4 meses. Ou seja, está havendo uma... Eles estão... não é capitular o termo, mas você tá vendo um recuo, vamos dizer assim, em termos da condenação do presidente Lula. Com essas evidências, são evidências realmente, com esses fatos que estão sendo levados a público, o senhor acredita que o STF pode rever essa condenação, já que, como o senhor mesmo acabou de dizer, se é algo que eles dizem que é ilegal, mas que pode ser para o acusado, para o libertar, para refluir, reduzir pena ou qualquer uma dessas questões. O senhor acredita que o STF pode vir a atuar dessa forma? Veja, tem vários processos em andamento. Tem um pedido feito por não sei se é um advogado, para que a interpretação do que é prisão em segunda instância não seja a interpretação que o TRF-4 deu. Qual é a norma que vigora no STF e que pode ser revista em julho? Que é o seguinte: após uma condenação em segunda instância, o réu pode ser encarcerado, pode, analisando cada circunstância. O que o TRF-4 fez? Deu interpretação ampla isso aí, dizendo o seguinte: após condenação em segunda instância, o réu deve ser preso. Foi o que fizeram com o presidente Lula. Então, é muito provável que o STF agora cancele essa interpretação do TRF-4, o que implicaria não só na possibilidade da libertação do presidente Lula, mas de todos os réus que estão presos depois de condenação em segunda instância, sem haver uma individualização da pena. A outra coisa que existe é um pedido de habeas corpus no STF para que o Lula seja libertado. E uma terceira variante, que é uma ação direta de inconstitucionalidade para que o STF cumpra a Constituição, ou seja, ninguém pode ser considerado culpado antes de sentença penal condenatória em última instância. E a última instância seria o Supremo Tribunal Federal e não os tribunais regionais federais. Agora, com todos esses fatos que surgiram, que o Intercept está divulgando, caberia, na verdade, não só a libertação do presidente Lula, mas a anulação da sentença, dando-lhe plena inocência, que é o que os advogados sempre têm reivindicado. A suspeição do juiz Moro e dos procuradores, nesse caso, é tão evidente que todas as sentenças que eles prolataram nesse caso, com base em provas fictícias, deveriam ser anuladas. Aí teria que analisar caso por caso, porque nem tudo que ocorreu com o presidente Lula ocorre com outros réus que, inclusive, confessaram crimes. Então, nós não estamos propondo que anule todas as condenações, mas sim aquelas em que houve comportamento parcial, como é o caso das condenações do presidente Lula, do Vacari, do Zé Disseu e de outros que também foram condenados sem crime, sem prova. Deputado, tem uma operação que o senhor está lembrado, que a Operação Satyagraha. O senhor lembra? Lembro. Que também houve grampo ilegal. Eles anunciaram que houve grampo. Quando anularam, o STJ anulou. A argumentação que eles utilizaram à época foi de que o delegado da época, que era o Protógenes Queiroz, utilizou também de grampo ilegal e também repassava informação
para os concorrentes do Daniel Dantas. O senhor lembra disso? E aí o STJ anulou a operação e também condenou o Protógenes de Queiroz. Pode fazer uma assimilitude entre os dois casos? Nos procedimentos, sim. No conjunto do caso, eu não sei porque ele foi, inclusive, interrompido pela metade. Sim. E eles mandaram cancelar, destruir as provas, arquivar o processo. E o delegado Protógenes, depois deputado federal, foi, inclusive, afastado de suas funções, né? Então, tem uma certa similitude, embora os conteúdos podem ser diferentes. E não tinha essa extensão e esse nível de envolvimento que aparece agora. Imagine se no caso da Satyagraha teve esse tipo de procedimento e incidiu sobre uma pessoa, imagine agora com todas essas provas do envolvimento de juiz, de promotores, até de ministro do Supremo, teria que ter uma medida até mais ampla. Sim. Para concluir esse primeiro tema, a imprensa, à época, corroborou com a condenação do presidente Lula. E agora, a gente está vendo que também eles estão refluindo. Você está vendo editorial que está pedindo do Estadão e tal. Então, a CBN, a gente já ouviu, a Band News. Você está vendo uma certa movimentação da imprensa brasileira que ajudou, assim, divulgando conteúdo que não tinha prova, não tinha fatos concretos, e agora está pedindo a renúncia do Sérgio Moro. Você acha que ele deveria atender o pedido da maioria da população brasileira, inclusive daqueles que colaboraram com ele? Eu vi um artigo do jornalista Hélio Gaspar, inclusive, cujo título era Moro pede para sair. Eu acho que esse é um desejo de boa parte daqueles que foram prejudicados, sofreram as consequências dessa ação criminosa do juiz Moro e dos seus seguidores no Ministério Público. Então, eu acho que a medida mais correta seria ele se afastar hoje do Ministério, até para ele ter mais condições de poder se defender, que todos eles têm direito à sua defesa, coisa que os nossos não tiveram. Eu continuo dizendo que o correto seria as pessoas serem consideradas inocentes até prova em contrário. Deputado, vamos passar agora para a reforma da Previdência. Tá? A comissão especial parece que já está chegando nos finalmente no relatório. E até a gente está sabendo que foi retirado do texto a questão do BPC, da aposentadoria rural, da capitalização, da desconstitucionalização. E também não vai ser incluído a questão dos estados e municípios. E também eles estão retrocedendo, eles estão também retirando do texto a aposentadoria das mulheres. Vão manter os 15 anos de contribuição. O que isso representa diante de todo esse texto da reforma da Previdência apresentado por Bolsonaro? Então, ontem houve uma reunião de um conjunto de partidos, junto com o relator e o presidente da Câmara, anunciando pontos de mudança no primeiro relatório da Comissão Especial. Nesse momento que nós estamos aqui, o relator deve estar iniciando, ou quem sabe tentando iniciar a leitura do texto do seu relatório. Várias das coisas que eles estão retirando, supostamente, foi por pressão nossa, pressão de vários setores da sociedade, e parece que se caminhou para um grande acordo. Na verdade, embora esses itens possam ser retirados, e a desconstitucionalização, precisa ver qual é a extensão, sim, e também a capitalização que sai do texto, mas já há uma informação de que apresentarão um projeto específico no segundo semestre. Então, o conjunto das maldades da reforma da Previdência continua no texto. O regime geral da Previdência, aquele que é o nosso INSS, que são os principais sacrificados, porque 800 bilhões da esperada economia de 1 trilhão 240 milhões
virão dessas pessoas, daquelas que ganham no máximo até R$ 1.400. Por que elas serão sacrificadas? Primeiro, porque o sistema de cálculo continua no relatório, ou seja, em vez de computar só os maiores salários, computa o conjunto dos salários, o que leva a média da aposentadoria para baixo. Segundo, que para você ter aposentadoria integral, não basta os 20 anos de contribuição para os homens, são necessários 40 anos de contribuição. E mesmo 20 anos de contribuição é quase impossível você conseguir, dada a rotatividade do mercado de trabalho brasileiro. Da mesma maneira, não há nenhuma menção à questão do acúmulo da pensão com a aposentadoria. São dois direitos. A pessoa, vamos supor, a viúva recebe uma pensão do seu marido que era contribuinte da Previdência e ela quer se aposentar porque também contribuiu. São dois direitos, duas contribuições, e eles proíbem esse acúmulo e exigem que se opte pela contribuição maior. Eu poderia aqui enunciar várias outras maldades que continuam presentes no texto e que justificam porque a bancada do PT e dos partidos do campo popular se opõem a essa reforma. Nós vamos votar contra o relatório, nós vamos obstruir para que esse relatório não seja aprovado, e é um grande reforço para a nossa luta, que é a greve geral de amanhã. Você se recorda que um dos fatores que levaram o governo Temer a recuar da reforma e não aprovar aqui, e era uma reforma menos terrível do que essa aí, foi a greve que os trabalhadores fizeram. Ontem, a nossa bancada reunida gravou um vídeo dizendo que nós somos contra essa reforma e todos nós conclamamos as pessoas a participarem da greve geral. Vamos cruzar os braços amanhã. Em vários estados, o país vai parar. Na maioria dos estados, o setor de transporte, metrô, ônibus, vão fechar estradas. Eu estou muito otimista de que essa greve vai ter uma grande repercussão, uma grande participação dos trabalhadores e espero que influa na votação dos deputados aqui. Você sabe que depois da votação na comissão especial, que eles estão prevendo para a semana que vem, o relatório terá que ir a plenário. E são necessários 308 votos em duas votações e depois duas votações no Senado, onde se exigem 47 votos também. O senhor acha que o governo tem esses votos para aprovar a reforma da Previdência aqui? Eles têm instrumentos, alguns até já apareceram para tentar conseguir esses votos. Houve, inclusive... História dos 10 milhões mensais. Houve um aceno para que aqueles que votassem a favor possam receber em emendas 10 milhões por ano, que dariam um total de 40 milhões ao longo de 4 anos. São informações que a gente ouve, eu não posso confirmar isso. Sim. E em outros momentos esses expedientes foram utilizados aqui na casa, né? Com certeza. Deputado, olha só, então nós temos internautas nos acompanhando em Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, alguns estão perguntando se tem alguma coisa sobre o Teori na coisa. Nós não sabemos ainda porque, né? Não, é que num dos diálogos eles mencionam, o diálogo é posterior à morte do ministro Teori. Eles mencionam aquela bronca que o Teori deu no Sérgio Moro quando ele divulgou, primeiro, uma gravação ilícita e ilegal de uma conversa entre o presidente Lula e a presidenta Dilma. E depois ele estendeu o grampo além do que tinha sido autorizado e divulgou as conversas depois, inclusive conversas pessoais. Então ele foi repreendido pelo ministro Teori, pediu desculpas, mas no diálogo agora ele continua dizendo que não se arrepende, que não se arrependia do que tinha feito. Então nós estamos chegando para os finalmente e a greve geral de amanhã. Então
Quando a gente fala em greve geral, deputado, a gente fala de cruzar braços como resposta ao cenário caótico pelo qual passa o país, com retirada de direito, com as políticas sociais sendo solapadas. Então, as pessoas não devem esperar as praças cheias, porque não vai ter ônibus, não vai ter metrô, entendeu? Então, greve geral, quando se fala em greve geral, se fala em cruzar braços, é isso? Ficar em casa, não ir para o trabalho, vai ser difícil ir para o trabalho sem condução, nem todo mundo tem carro. Então é isso mesmo, é cruzar os braços, é parar, não trabalhar, para que os deputados e o país sintam que as coisas não vão bem. Você falou uma coisa aqui importante das políticas sociais. Ontem, no Supremo Tribunal Federal, já se formou uma maioria, faltam só 2 votos, mas a maioria já está estabelecida, para que todos aqueles conselhos que foram extintos por decreto do governo Bolsonaro, eles voltem a funcionar. Foi uma decisão ilegal, ele não poderia revogar a existência daqueles conselhos por decreto, e o STF está mudando isso. E também, no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, precisei agora para o plenário, a decisão de revogar, depois teria que vir aqui para a Câmara também, o decreto do presidente da República em que ele autoriza o porte de armas de forma generalizada, compra de munição de forma generalizada, inclusive a permissão para que crianças possam fazer treinamento de tiro em clubes de tiro. Espero que o Senado possa aprovar esse decreto legislativo para que aqui na Câmara a gente referende essa decisão, porque vai aumentar o número de homicídios, principalmente o feminicídio, a morte de mulheres. 17% do homicídio de mulheres esse ano foi homicídio em casa, dentro de casa. Imagine um maridão machão com um revólver, como que isso vai aumentar. Então, é necessário que a gente revogue esse decreto, que só vai aumentar a criminalidade em vez de reduzir. E se a gente for analisar nos últimos tempos, essa foi a primeira derrota do Bolsonaro lá pelo Supremo Tribunal Federal, né? Exatamente. E aqui na Câmara, no Congresso Nacional, ele já teve algumas. Isso representa que governar por decreto era na época de ditadura, né deputado? E não ouvindo os movimentos sociais que atuam para garantir seus direitos, a derrota será sempre dessa forma, né? Você tem toda a razão. Então, deputado, vou pedir para o senhor para convocar as pessoas para cruzarem os braços amanhã. Se puderem ir para a rua, se tiver alguma movimentação, vá. Mas o importante é ficar em casa, não ir trabalhar, é isso. Bom, pessoal, as entidades todas, as centrais sindicais, os movimentos sociais, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, estão todos juntos. Os partidos populares, o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, estamos apoiando essa greve geral. É uma greve pela defesa de direitos, pela defesa da seguridade social que esse projeto quer acabar, para que haja mais emprego, mais distribuição de renda, menos violência. Esse é o sentido da greve geral. Estamos juntos, vamos parar amanhã e cruzar os braços. Então, chegamos ao final de mais um bate-papo aqui do Ponto a Ponto com o deputado Rui Falcão, que, deu um banho e ajudou muito os nossos internautas a esclarecer, a ter um pouquinho sobre todas essas questões que estão acontecendo no país, que as ilegalidades divulgadas pelo site de Intercept Brasil, a questão da reforma da Previdência e a greve geral. Então, a gente agradece a todos que nos acompanharam e a gente pede para que compartilhem a nossa página do PT na Câmara, a página do deputado Rui Falcão também no Facebook, e compartilhem, comentem e curtam a página do PT na Câmara e a página do deputado Rui Falcão. A gente agradece e continua a programação do PT na Câmara. E Lula livre. A gente termina sempre com Lula livre. Isso, deputado. Lula livre.